Pessoal, tudo bem? Começando o primeiro Culturalizando, o programa novo da RTV Com, como nós vamos tratar de assuntos relacionados à cultura de Bauru, região e do mundo todo, por que não, né? Parafraseando meu amigo Edson aqui, perguntei para ele, ele falou, por que não, né? Então vamos lá. E hoje, para começar o primeiro programa Culturalizando, trouxemos aqui dois convidados especiais. O nosso amigo José Carlos Batata, ex-vereador de Bauru, ex-secretário de Esportes de Bauru, gestor público, e o Tobias III, produtor cultural. Batata, Tobias, tudo bem com vocês? Como vão? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Edson Quintiliano, que está conosco aqui no estúdio. E meu amigo Tobias III, é um prazer estar aqui conosco na bancada hoje, inaugurando esse programa novo. E parabéns aí pela iniciativa, esse programa Culturalizando. Espero que dê muitos frutos e a gente consiga, de fato, debater a cultura da cidade de Bauru, que vem num crescente aí, né? Ou seja, eu acredito que com as organizações que estão surgindo, a cultura de Bauru tende a dar um salto qualitativo muito importante. Então, boa tarde a todos e boa tarde a todos os telespectadores, claro, que estão nos assistindo. Boa tarde a todos aqui da equipe, aos espectadores. Batata aqui, uma honra estar ao seu lado, falando sobre o que nós adoramos, que é a cultura, sobre a diversidade, a extensão desse conceito que é tão incompreendido pela maioria das pessoas. E que bom ter a oportunidade também de ter um programa para dar voz aos artistas, aos fazedores, aos produtores culturais que precisam tanto dessa plataforma para alcançar mais pessoas e para justamente levar adiante esses trabalhos sérios que vêm surgindo, se consolidando e que já vêm dando frutos. 16 vezes que eu tentei, sei lá, vocês contaram quantas vezes que eu tentei fazer essa várias. abertura? Foram várias. Foram várias, né? E eu acabei esquecendo de falar do Edson. Batata lembrou que o Edson, que está aqui com a gente, não está aparecendo nas câmeras, mas ele está aqui cuidando hoje, transmitindo a parte. Eu fiz o mesmo que ele faz com o Leandro. Ele está na parte do suíte, na parte técnica pra gente hoje. Obrigado, Edson. Boa tarde. E vamos começar, então. Bom, vamos lá. Parte cultural de Bauru. Vamos começar pelo calendário, eu acho, né? O primeiro evento, a primeira coisa que acontece, que inclusive para muita gente o ano só começa depois desse evento, é o carnaval, né, Tobias? Exatamente. Então, pessoal, e o carnaval em Bauru? O que vocês têm para me falar do carnaval em Bauru? Carnaval de Bauru, se o Batata aqui me permite, pelos meus estudos, né, que estou empenhado em compreender a história dessa manifestação em Bauru e estudo essa manifestação não só em Bauru, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, as raízes que culminaram nessa versão do carnaval que nós temos. Tem registros que remontam a 1910, né? Então o nosso carnaval é muito tradicional, foi um carnaval muito mais pujante do que é hoje. Hoje ainda continua sendo a maior manifestação popular de Bauru, mas já viveu tempos áureos melhores, né? E temos escolas de samba gigantescas, já tivemos transmissão ao vivo na Globo, né, no Fantástico. Nosso sambódromo é o segundo sambódromo do país, né? E considerando-se os moldes do nosso carnaval, eu me arrisco a dizer que ele é o segundo sambódromo do mundo, né? Porque o carnaval que você tem em Bauru não é o mesmo, o carnaval que você tem no Brasil não é o mesmo carnaval que você tem na Europa, por exemplo, em outras partes do mundo. E é importantíssimo fazer essa ressalva porque eu tenho conversado muito com algumas pessoas mais próximas sobre o termo, né? A terminologia do carnaval, que muitas pessoas ainda insistem em associar a festas pagãs que aconteciam há 2000 anos atrás, mas dentro dessa manifestação que havia, hoje não restou mais nada disso, né? Houve uma reformulação total por conta dessa amálgama de culturas que você tem no Brasil, né? Afro, indígena. Então hoje a questão, por exemplo, percussiva você só tem aqui, né? A questão da dança, do samba, essa pluralidade, né, de influências que nós temos aqui, ela só existe aqui no Brasil. O samba enredo o samba enredo nosso, né? Exatamente. Eu nunca vi em outro tipo de carnaval. Conta a nossa história, né? Você tem a questão, hoje você tem muita tecnologia presente no carnaval, mas você ainda conserva, felizmente, por regulamento, a parte de manufatura, a parte artesanal, né, de precisar realmente da mão humana ali do trabalhador,
do marceneiro, do serralheiro, da costureira, para produzir tudo aquilo, né? Então, e algumas aulas ainda também tem que conservar a tradição de raiz. Exatamente. Ala das baianas, ala das baianas, ala da velha guarda, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, a própria bateria, que não aceita instrumentos de harmonia, são só instrumentos percussivos, tudo isso para salvaguardar essas raízes do carnaval moderno que nós temos no Brasil. Ô Tobias, só aproveitando aí também esse gancho, Tobias, esse bate-papo é muito legal, até para as pessoas conhecerem um pouco da história e da cultura, da origem realmente, não só do carnaval, mas das músicas, das raízes musicais brasileiras. Há uma grande indagação, o samba, na verdade. Ele nasce na Bahia ou nasce no Rio de Janeiro? Você que estudou essa questão do samba. Na minha ótica, ele nasce na Bahia. Na Bahia? Na Bahia. Na Bahia, até por uma questão de povoamento, né? Se você for avaliar, a Bahia teve a nossa primeira capital, né, que depois foi para o Rio de Janeiro, e com isso houve aí uma migração muito extensa, né, de pretos para lá. Então, na minha ótica, pelo conjunto da obra, tentando seguir uma linha de raciocínio, eu acredito que ele surgiu na Bahia. E aí ele foi sofrendo digressões, regionalismos, desdobramentos. Nós poderíamos estender essa conversa para o forró. Se você for pegar, por exemplo, Jackson do Pandeiro, e você for pegar algumas músicas do início da carreira dele, você tem sanfona, aí você tem pandeiro, aí você tem uma série de instrumentos percussivos, aí você fica naquela indagação se é forró ou se é samba. E ele é um personagem fundamental pro forró e pro movimento do samba rock, que é uma cultura já nossa, paulista, né? O samba rock é uma cultura paulista. Interessante, é muito legal, esse bate-papo é muito bom por isso. Sim, você colocou essa questão do samba veio da Bahia ou do Rio, e já em seguida já comentou sobre a respeito de ser samba, ou de ser forró, o Jackson, né, tal. E aí surgiu, depois você falou do samba rock e tal, surgiram algumas coisas na minha cabeça. Não é um debate cultural, musical, mas não é regional aqui nosso. Mas, mesmo assim, entra na minha cabeça isso, e sempre uma perguntinha que eu sempre tenho assim, eu gosto muito de baião. Só que eu não sei te especificar se tem alguma diferença entre baião e forró. É uma coisa que eu nunca procurei entender, mas sempre me corroeu essa coisinha assim. Tem diferença, será? O baião é um tipo de forró. Por exemplo, nas minhas aulas, quando eu estou ministrando uma aula sobre forró, hoje eu me considero muito mais um professor de cultura do que um professor de dança, entre aspas, apenas. Porque eu gosto muito de ilustrar para o aluno e situá-lo sobre o que ele está aprendendo ali, não é só um passo, né? Então, por exemplo, se você chegar hoje para mim e perguntar, Tobias, existe um tipo de forró? Eu vou lhe dizer não. Na dança, até o último estudo que eu fiz, que eu tive acesso, nós temos 21 estilos de forró. Por exemplo, hoje está na moda o piseiro. O piseiro é um estilo de forró. E ele tem uma dança com uma performance específica para ser aplicada nele. Então, o baião, o shot, o chachado, são formas. O forró universitário, por exemplo, Fala Mansa, né, que explodiu ali nos anos 2000, são tipos diferentes de forró. Inclusive, quando estourou o Fala Mansa, eu era adolescente ali, e eu realmente não gostava disso. E até hoje não sou chegado. Agora, eu lembro que aí uma vez eu falei lá alguma coisa, que forró, não sei o que, um tio meu pegou e me mostrou. O da minha tia chegou e falou assim, ouve esse do Dominguinhos. Eu ia falar dele. Eu falei, não, é completamente diferente, é outra coisa. E aí eu peguei Dominguinhos, aí eu fui pro Luiz Gonzaga, né? Foi indo, aí fui criando gosto. Até eu fiz o caminho reverso que muita gente faz. Eu conheci o Raul Seixas, né? Mas eu não conhecia muito da obra. Eu conheci o Raul Seixas um pouco mais velho, tudo dele, né? E aí eu percebi que ele pegava muito, principalmente o Luiz Gonzaga. Eu adorava o Luiz Gonzaga. E esse estilo de forró e essa mistura que ele fez ali, que ele mesmo falava de Elvis com Luiz Gonzaga, né? Que ele falava, o Elvis tem tudo de Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga tem tudo de Elvis, né? Ele falava, querendo dizer que o baião tem tudo de rock, o rock tem tudo de baião, né? Então, é uma combinação muito boa. Tem uma música, daquela música de Let Me Sing, eu acho incrível aquela música. Ela transiciona ali do rock pro baião, assim, quase mágica.
imperceptível. E o que tudo isso tem em comum é que tudo isso é cultura preta. Forró, o rock, samba, o rock, o jazz, o blues. Aliás, é muito difícil falar sobre uma cultura que não tem ali um pé na negritude, né? Que não tem uma raiz, não tem um corpo inteiro, né, na negritude, porque tá em tudo, né? Inclusive, se você for estudar o samba, e eu falo isso na minha aula de samba no pé, hoje tem um advento, né, uma ascensão do movimento da dança afro, que eu também estudo e acho muitíssimo interessante, claro, como tudo que vem da cultura preta, né? Mas o nosso samba no pé, ele tem muito mais influência de povos originários do que de dança afro. É só você pensar na marcação que você faz com o pé, como não lembra uma dança de um povo originário brasileiro. Então, existe essa simbiose que foi um grande liquidificador que transformou tudo que veio dali em diante. Então, por exemplo, se você for me perguntar, Tobias, você estuda a cultura afro-brasileira? Eu vou falar cultura afro-indígena brasileira. Entende? Por quê? Porque percussivamente nós absorvemos muito, ritmicamente absorvemos muito, corporalmente absorvemos muito, né? Se você for pegar as linhas de dança afro, você não tem esse corpo em expansão o tempo todo. O samba, ele é mais ensimesmado, né? Ele é uma dança mais intimista, né? Você vai ter uma dança mais expressiva, mais externalizada quando você pensar em palco, em show, em apresentação, porque aí é o propósito daquela plataforma e da tua execução ali. Mas quando você vai pensar na pura e simples vivência da cultura, é muito mais simples, né? Na verdade, é uma aula, né? Não, é uma aula, a gente não... É uma aula musical, isso é interessante. Não só musical, uma aula de cultura, na verdade, sim, porque você permeia pela história, né, pela geografia, né, trazendo todos os ritmos musicais que o Tobias colocou muito bem, que traz dos povos originários, traz da Bahia, traz para o Rio de Janeiro, aí depois em São Paulo, sofre uma mutação em São Paulo, nós temos... São diferenças regionais, né? Exato. Se você vai mais para o sul, você tem o vaneirão, que também é um ritmo de forró, não é? Enfim, mas a passada é diferente. Mas o legal deles é que todos eles guardam um simbolismo entre si, que é o acordeão, que é a sanfona, em que pese no sul ser maior, aqui em São Paulo um pouquinho menor, e lá no Nordeste, lá a oito baixo é desse tamanhozinho, né? Mas todos são acordeões, né? Ou seja, esse ritmo legal, não só cultural, como eu disse, mas esse ritmo histórico, podemos dizer assim, é muito interessante. E a origem é onde? É que não tem que se falar disso também. Porque aí, se você traz isso para dentro do sistema capitalista, o sistema capitalista pegou dos povos originários, pegou dos indígenas, pegou dos pretos, tudo isso que era legal, que era ritmo que as pessoas gostavam e gostam até hoje, e transformou isso num grande comércio, na verdade, o que é uma pena para nós, porque em muitos dos casos, você descaracteriza essa origem musical, sim, lá dos povos originários, porque ninguém lembra que o forró começou lá com o ritmo de corpo tal dos índios, né? E depois se adaptou com o samba, com os pretos, e que o sistema capitalista colocou isso no mercado e vendeu como se fosse um produto. Pasteuriza o negócio. Isso, exato. Mas a palavra serve, você colocou, Marcos, muito bem, pasteuriza o produto e vende como uma mercadoria, na verdade, né? É a gourmetização dessa cultura, que inclusive já está, na minha ótica, quase levando o nosso carnaval, com todo respeito, porque eu não tenho problema com 7 de setembro, aparecer um 7 de setembro à noite, né? Você tem um desfile que é mais marchado do que dançado, do que festejado. Porque você precisa ter ali o tapete, que é aquela visão que a Globo mostra das alas, que você consegue discernir uma ala da outra, que você vê as cabeças, as penas das fantasias alterando de um setor para o outro, aquilo se chama tapete. Então, quando você tem um desfile em que as pessoas precisam ficar perfeitamente alinhadas para manter essa pasteurização, manter essa homogeneidade, é óbvio que se você vai sair enfileirado, você não vai ter a disposição e a disponibilidade de se manifestar livremente. Por exemplo, caminhar para um lado e para o outro. Coisas que nós tínhamos liberdade de fazer, quer dizer, nós não, porque eu não peguei essa época, infelizmente, nos carnavais passados, né? Então, por exemplo, nesse projeto de Memórias do Carnaval que nós lançamos agora, que é uma salvaguarda, né, do acervo carnavalesco que meu avô e meu pai legaram para mim,
Você vê aí, nós temos mais de 40 horas, né, de imagens do Carnaval de Bauru desde a década de 70, e você vê as pessoas literalmente pulando o Carnaval na avenida. Elas estão pulando, elas estão cantando, elas estão sambando, elas estão se manifestando livremente. Hoje o nosso desfile ele é muito mais engessado. Mas por quê? Porque ele foi embranquecido, ele foi europeizado, ele foi espetacularizado para caber dentro ali de uma manifestação que não é para a pessoa que está dentro curtir, é para a pessoa que está fora assistir, né? E isso não era assim lá nos primórdios. Tanto que eu, particularmente falando, avaliando esses vídeos, as fotos... vejo que quando os nossos desfiles aconteciam na Avenida Nações Unidas, eles eram muito mais volumosos e eles tinham muito mais, consequentemente eles tinham muito mais adesão e as pessoas tinham mais liberdade para se manifestar, porque o Carnaval, eu tive até um texto publicado na Tribuna do Leitor que eu falava assim, o título era: o Carnaval ele é um evento, ele é um feriado, ele é uma manifestação artística e você não conhece nenhuma dessas três formas. Por quê? Porque as pessoas confundem muito, né? Uma coisa com a outra. Então, por exemplo, você tem o feriado, a pessoa desfruta do feriado gostando do Carnaval ou não. Você tem o evento, que é o que o Batata bem afirmou aqui, que eu assino embaixo, que é essa glamourização, essa gourmetização da manifestação que é popular. Né? E aí você tem a manifestação, que é o carnavalesco, aguerrido, que desfila com verba disponibilizada faltando 2 dias antes do carnaval, ou desfila sem verba, que põe dinheiro do bolso, que dá os seus pulos para conseguir poder vivenciar a sua manifestação artística, a sua cultura, a sua arte. Então, agora eu acho que tem uma coisa, né? Se colocou, eu não sei se o que está acontecendo, mas de alguns anos, eu não sei se é de alguns anos, mas é o que eu percebo, né? Parece que se criou uma cultura de não gostar de carnaval, né? Eu não sei se eu estou falando besteira, mas é uma percepção que eu tenho aí, não sei se é a bolha, né? A tal da bolha que o pessoal fala, mas ver uma cultura, um crescimento disso, de falar assim, carnaval... Por que carnaval? Aí vem aquela coisa, né? O pessoal fala assim, em vez de gastar dinheiro com carnaval, por que não pôs para educação? Eu até comentei isso com o seu outro dia. Sim, nós chegamos nesse ponto. Gente, o dinheiro, dinheiro público, né, tal, ele já é fracionado, né? Vamos colocar dessa forma. Ele é fracionado. E você vai tirar o dinheiro do carnaval, que não é, assim, não são milhões, não é uma coisa assim absurda que o pessoal imagina. Não, vai fazer o quê? Vai colocar para educação. O que você vai fazer com esse dinheiro de educação? Nem pode, né? O Batata, que já foi vereador, que já foi secretário de esportes, ele pode falar até melhor que eu sobre isso. Como é que vocês veem isso, essa situação? Não sei se vocês têm essa percepção que eu tenho também. É que na verdade... Não sei se eu consegui ser claro. Sim. E é verdade isso. Ou seja... não sei se o Tobias vai concordar, mas é a demonização do carnaval. Muitas pessoas colocam o carnaval como se fosse uma coisa errada, uma coisa que não se deve praticar, uma coisa que não se deve curtir. Infelizmente, isso tem crescido no Brasil, principalmente porque o Brasil tem essa maior festa popular, que é o carnaval. E muitos segmentos têm justamente trabalhado nessa linha de que o carnaval não presta, o carnaval é de gente que não... vagabundo, eles não querem falar que é de preto, porque aí já gera um racismo, né? Mas eles falam disso de uma outra forma. Olha, o carnaval é uma coisa suja, uma coisa ruim, uma coisa que não se deve praticar. Isso, infelizmente, esse movimento tem crescido bastante. Não é? O que as pessoas não entendem é que o carnaval, além de ser uma expressão cultural, é uma expressão popular que vem das origens do povo brasileiro. Não é? Nasce com o povo brasileiro com manifestação, muitas vezes até de rebeldia. Porque se você pega o Brasil colônia, o que se tinha como expressão cultural? Era a valsa que vinha da Europa, não é? Eram as músicas clássicas. Isso era a expressão cultural da época. E houve uma rebelião, quando os negros começaram a trazer esse outro ritmo, principalmente juntamente com os indígenas, criou
é uma rebelião em relação a esse rito cultural europeu, que era a valsa, que era a música clássica, a ópera, não é? Que era o que se trazia na época. Então, na verdade, o carnaval é uma expressão de rebeldia também, de rebelião. De não queremos esse modelo europeu que se trouxeram aqui, não, nós temos o próprio nosso modelo aqui, e é esse modelo que nós queremos, e é isso que nós vamos defender. Então, as pessoas precisam entender também isso. Além do que, se você pensar do ponto de vista do lazer, as pessoas não vivem só do trabalho em si, né? Elas precisam do quê? Além da música, além, né, do que se diz na música, precisam não só de pão, não precisa de vestuário, precisa de lazer também. Música de Titãs, que ele fala, eu não quero só comida, não quero a diversão e arte. Isso, é exatamente isso. Ou seja, o carnaval é uma expressão de arte, é uma expressão de lazer que o povo também cultua e tem que cultuar, com toda certeza. Mas você tem razão. O movimento que condena a manifestação carnavalesca, infelizmente, vem crescendo muito. Eu até abri aqui um post que eu compartilhei ontem, que é uma pesquisa que fala sobre a capacidade de adultos identificarem se uma notícia online é verdadeira. Né? E o Brasil está entre os piores países com alfabetização, como é que é o nome aqui? Digital. Alfabetização em social media ou digital, né? Então, para mim, Marcos, tem vários fatores. Resumindo o que o Batata falou, que ele aprofundou pra caramba, assim, deu uma aula aqui também. Racismo, ponto. O Brasil é um país racista que tenta varrer o seu racismo para debaixo do tapete, tentando deixar as coisas mais simpáticas, porque hoje você queima o seu filme como figura pública ou da sua empresa, se você for um nazista, se você for um racista, entendeu? E isso não é vantajoso financeiramente para as pessoas. Então, por que está na lei? Porque a lei pune, né? Ou deveria punir, né? Infelizmente, a gente tem que ter leis para isso. Por quê? Porque as pessoas não têm uma educação libertadora para ter consciência, né, de classe, de lugar de fala, para entender que a cultura do outro é uma e a minha pode ser outra, e nós podemos conviver, ainda mais num país como o Brasil, que é fruto de tantas migrações diferentes para cá. Então, por exemplo, o carnaval é uma cultura de pessoas pretas, de pessoas que na sua maioria, por conta da construção do nosso país com bases racistas, são pessoas que continuam na base financeira, econômica dessa pirâmide. Então, é uma festa de preto, de pobre, de periférico. E as pessoas não querem isso. Ponto. 2. Você tem essa incompreensão sobre o que é, sobre esses 3 pilares que eu falei. O que é o feriado, o que é o evento e o que é a manifestação artística. As pessoas não entendem as raízes disso, porque elas não se preocupam em pesquisar. Entende? Então você tem essa ignorância da maioria das pessoas se manter na inércia e se deixar levar pela opinião do outro, Teve um dia que eu estava fazendo um ensaio com a minha escola de samba e aí eu tive um problema, né, com o vizinho. Aí eu fui lá perguntar o que aconteceu. Eu não estava, né, no momento que ele estava lá, eu estava fazendo um outro trabalho voltando para o ensaio. E aí eu fui perguntar o que aconteceu e já me desculpar antecipadamente como figura ali, representante da escola. E ele falou que o que eu fazia era coisa de vagabundo, que aquilo não era trabalho, né? E, pô, isso é o quê? Sabe, não tem resposta para isso, né? Então, assim, aí, por exemplo, você tem, então, cronologicamente falando, você tem o racismo, você tem a falta de formação e de interesse das pessoas em buscar informação sobre aquilo, né? E aí você também tem a questão do quê? Do Brasil ser um país conservador, né? Então ele não vai lidar com toda e qualquer manifestação de uma maneira tranquila. E essa questão do conservadorismo, para mim, já vai para um outro ponto, que é o do oprimido, que quando ganha mais corpo se torna o opressor, né? Então você tem linhas
de compreensão, de percepção religiosa que hoje estão em ascensão, que não aceitam, né, o carnaval enquanto manifestação, e outras tantas, mas principalmente o carnaval. E por quê? Porque o carnaval tem força, entende? Quando você fala de interior, e aí eu acho que o Batata pode aprofundar melhor do que eu, quando você fala de interior, você fala de cidade do interior, nossa, aí esse buraco é bem mais embaixo, Sim. entende? Por quê? Porque culturalmente as pessoas não estão preparadas para discutir à luz da razão porque elas gostam mais de uma cultura do que da outra, entende? Então, por exemplo, as pessoas criticam o carnaval. Pô, é a maior festa popular de Bauru. É o maior giro econômico que traz para a cidade. De cada R$1 investido, voltam 5 para a cidade. É muito difícil você conseguir ter esse retorno. E as pessoas não gostam mesmo assim. Só que aí, você vai ver um evento no recinto, ele suja o entorno tanto quanto, e ninguém fala nada, porque é um evento particular. Você colocou que o rapaz chegou para você e falou: isso que você faz não é trabalho. Definição de trabalho, olha. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Tirando mesmo que, vamos colocar que não seja assalariada, Sim. né? Você está exercendo algo produtivo ou criativo para atingir um fim, né? Qual o direito que o rapaz tem de chegar e falar: isso não é trabalho? Exato. É trabalho. A gente precisa... Trabalho não é só você chegar com uma carteira assinada, bater ponto. Tudo que você pega, algo transforma algo, seja energia, sua própria energia, né? Sim. Vou ter uma movimentação, produz algo, é trabalho. Geração, transformação de energia é trabalho. Mas isso passa exatamente por aquilo que o Tobias citou logo no início da fala, educação. O processo educacional brasileiro, ele foi talhado e está se tentando mudar, mas não é fácil mudar. Ele foi trabalhado para projetar as informações da elite pensante. Não foi trabalhada, a educação brasileira não foi trabalhada para trazer um sistema como o Paulo Freire queria, por exemplo, de pegar das ruas as informações e trazer para dentro da escola. Algumas escolas hoje começaram a fazer isso, adaptaram o projeto Paulo Freire e trouxeram para dentro da educação, mas a maioria do processo educacional brasileiro ainda é um processo excludente, que não traz a realidade do povo brasileiro para dentro da escola. Totalmente expositório, né? Aquela coisa... Tecnicista. Isso, aqui, tá aqui, é isso aqui, acabou, não tem a troca de informação. Exatamente. Né? E não tem a realidade da pessoa, porque às vezes um garoto, uma garota vive uma realidade lá na rua, na cidade dela, que não é a realidade que ela aprende na escola, é totalmente diferente. Ou seja, a escola não está hoje, está se tentando mudar, como eu já disse, não é regra isso. Hoje está se tentando modificar bastante. O que é de se esperar, né? Com a mudança. Assim. Mas a mudança do processo educacional não é rápida, é uma geração inteira. Ou seja, você não tem resultados imediatos. O resultado de um processo educacional é de 20, 30 anos. Não é? Mas tem que se fazer a mudança. E aí você vai para as cidades do interior, pior ainda. Quanto mais para o interior, mais conservador é. As cidades pequenas são muito mais conservadoras do que as cidades médias, que são mais conservadoras do que as cidades grandes, mais conservadoras do que as capitais. Esse é o retrato do Brasil. Inclusive é o retrato do Brasil que, infelizmente, tem-se na colônia o espelho desse retrato do Brasil interior. Uma forma mundial isso, né? Se a gente parar para analisar, a maioria dos países isso é um padrão. Quanto mais contato você tem com pessoas diferentes, né? Com pessoas com outras etnias, com outras... qualquer situação que você com pessoas que são ímpares a você, ao seu grupo, né? Maior essa mudança de pensamento, né? Sim. Essa vontade de progredir com o pensamento, com o nosso pensamento, né? Sim. E quanto mais você fica preso ali numa mesma ideia, numa mesma cultura, sempre a mesma coisa todo dia, né? Você vai ficando um pouco mais... Você vai se fechando a outras ideias, outras possibilidades. E aqui nós temos uma questão crônica, suplementando isso que você está falando, que é o quê? No interior, você ainda
para mim, o nosso cenário pouco avançou. De 1850 para 2024, salvo os avanços tecnológicos óbvios, né? Socialmente nós pouco avançamos, sabe? E talvez de 1534, quando começou efetivamente a colonização no Brasil, para 2024 também o salto não seja tão grande. Por quê, Tobias? Porque as oligarquias continuam nas cidades do interior, as mesmas famílias continuam no poder, entendeu? Tem até um nome para isso, os tal dos quatrocentões. Quatrocentões. Exatamente, entendeu? E pô, além de você ter essas... Claro, hoje tem outros novos milionários, mas que muito provavelmente também migraram de outras regiões em que eles já estavam sobrando e foram atrás de novas terras para colonizar, né, para poder desenvolver melhor essas empresas, enfim, os investimentos da sua família. E aí você tem tudo isso numa cidade que também é universitária, ou seja, há uma incongruência grande aí. Porque você é uma cidade de médio porte, Bauru é uma cidade de médio porte, que ainda vivencia a realidade das oligarquias, mas também é uma cidade universitária e permanece sendo conservadora. E uma parte, não posso falar em porcentagem, mas acredito que uma parte minimamente significativa dos universitários que vêm para cá acabam ficando aqui, criando raízes. Porque é uma cidade que acaba absorvendo essa mão de obra, né? Então, assim, existe esse paradoxo aqui que é difícil de ser compreendido à luz da razão, né? Você tem uma cidade bastante conservadora, que é uma cidade universitária, onde você tem polos de desenvolvimento, de pesquisa, ou espera-se que tenha, né? Então, assim, fica uma pulga grande atrás da orelha para nós refletirmos, né? O que leva a cidade a permanecer tão entroncada para querer se desenvolver e sem investimento em educação, em pesquisa, você não vai desenvolver o mercado econômico também. Estamos tendo aula aqui. Eu estou tendo aula com 2 grandes mestres aqui hoje, gente. Eu gostaria de... Tobias me permite, que ele é do meio, né? Que é o mundo carnavalesco. E é um convite para que nós possamos desfilar pela sua escola o ano que vem. Eu e o Marcos, né? E vamos convidar o Edson Quintiliano também. Convocado. A gente estava falando disso antes, aquela hora, tomando um cafezinho. E eu falei, eu só desfilo se o Batata desfilar. E eu vou dizer aqui para vocês que eu nunca desfilei em escola de samba. Porque a esposa do Batata, a Camila, tava querendo obrigar ele a... né? Quer convencer ele a desfilar. Ele falou, eu vou se o Marcos sou. Aí a Tânia, minha esposa, falou assim, não, eu quero ver se você convence o Marcos, né? Aí eu falei, só vou se o Batata for, então. Então, só vai, se eu desistir ou se ele desistir, acabou, esquece. Vocês viram que eu tô com uma grande responsabilidade. Também, né? Nós dois. Iniciar a trajetória carnavalesca desse do Marcos. E, para além disso, então, vamos fazer um convite aqui oficial. O Edson tá ali na técnica, está só ouvindo o que a gente está dizendo e rindo, mas ele também está convocado nessa empreitada aí de desfilar na escola Estação 1º de Agosto. Vai ser lindo. Que é a escola do... Que eu e o Edson somos do rock, mas eu não falo por ele, né? Mas eu me prontifico. Mas né? Nessa miscelânea... Se o Batata for, se o Batata não for no dia, eu também sumo. Não, mas nessa... Viu, Tobias? Mas nessa miscelânea de ritmos que nós acabamos de citar aqui, inclui o rock dentro de uma ala de rock na escola de samba. Sim. Vocês estão contemplados. Vão tirar que gostam de rock. Então vamos lá. Vai só se tocar Rata Marrata do Sepultura. Bora, a gente faz um alusivo. Isso. Mas, Marcos, aqui eu gostaria aqui de fazer uma grande alusão a 2 grandes personalidades de Bauru e do carnaval propriamente dito, que são os avós, o avô do Tobias III, que foi o Tobias Ferreira, né, famosíssimo na cidade de Bauru, um grande ícone da cultura bauruense, muito respeitado, fazer alusão a ele, e também ao pai do Tobias, que é o Tuba, né, o nosso querido Tuba Ferreira. E por conta disso, a origem do Tobias III não é qualquer origem, né? Ele traz na sua trajetória esse sangue, né, da cultura carnavalesca e propriamente da cultura bauruense. Então eu queria fazer uma homenagem, viu, Tobias, se me permite aqui, ao seu pai e seu avô, grandes ícones não só do carnaval, mas da cultura bauruense também. Precisa fazer esse registro porque, infelizmente, essa história aí da elite branca de olho azul, ela não resgata esses personagens, por exemplo, que ficaram perdidos na história. Nós precisamos resgatar, e o Tobias tem feito um trabalho excelente, de excelência, lá no Centro Cultural da qual ele participa, que ele é o presidente lá do Centro Cultural, né?
Tobias é o presidente, tem feito o resgate desse povo todo que, infelizmente, a elite branca colocou no ostracismo, aí, mas que pertence à cultura e à história de Bauru. E como nós estávamos conversando antes do próprio café, é uma história recente, né? Sim, uma história recente, não é? É uma história. Meu pai fez a passagem dele há 3 anos, em 2021. Recente, né? Então, assim, tudo isso é muito recente e vai ao encontro desse apagamento, dessa falta de educação, de cultura que nós temos, de valorizar os nossos personagens, principalmente quando são personagens locais, né? Que você acaba não dando o devido valor para o trabalho e pro alcance dessas pessoas. E aí aproveito o gancho do Batata por falar em não dar o devido valor, para exaltar a situação em que se encontra o nosso sambódromo, né? Que é um aparelho cultural, artístico, único que nós temos em Bauru. Por uma felicidade do destino, houve um atraso na conclusão das obras do AMB, por isso que ele acabou sendo o segundo do Brasil, né? Ele foi depois da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. E que está completando aí 32 anos, né? E infelizmente um espaço que para nós carnavalescos não é acessível, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha desfile, carnaval, o pessoal ia lá. Depois, uma certa época, anos depois, né, tal, eu lembro que hoje é praticamente um lugar que o pessoal vai fazer teste de carteira de motorista. Exato. Teste de trânsito. Por quê, né? Desculpa, te cortei, mas é que eu me lembrei disso agora, mas... O que acontece, né? Inclusive, eu acho que ele deveria se chamar autoescolódromo, né? Porque ele serve muito mais para as autoescolas de Bauru, que... É uma extensão do Detran. Que assim... Para mim, agem mafiosamente ali, porque elas têm acesso até ao cadeado que abre o portão do sambódromo, e o carnavalesco não pode usar o sambódromo para fazer um evento, para fazer um ensaio. Parece que nós somos marginais indo ali tocar com a bateria, fazer um evento para poder movimentar o local, para poder trazer lazer para a comunidade, para poder trazer segurança. Porque você ocupar um espaço... a nossa pauta é tão empobrecida que a nossa conversa é rasa a ponto de nós termos que falar sobre a importância de se ocupar um espaço que é público, né? Você ocupar um espaço público com atividades é uma maneira de você salvaguardar esse espaço, de você fazer a manutenção desse espaço, de você trabalhar a segurança desse espaço para as pessoas que querem utilizá-lo. Então, eu me lembro que alguns anos atrás, depois de eu fundar a Estação 1º de Agosto, eu fiz uma reunião com o secretário de Cultura e eu queria entender como que eu poderia fazer um evento no Sambódromo, com apoio da Secretaria de Cultura, etc. E ele falou que meu evento deveria durar até às 16 horas. E eu perguntei para ele, como que eu vou fazer um evento que vai durar até às 16 horas? Olha o sol, não tem cobertura no Sambódromo. Quem que vai ficar num evento lá no sol, sem estrutura, sem nada? Um evento de escola de samba, na época estávamos na categoria bloco, um evento com muitas pessoas, não dá para colocar todo mundo debaixo daquela choupana que as pessoas chamam de camarim, que tem ali, de camarote, né, que tem no Sambódromo. E aí ele falou que era para não incomodar a vizinhança. Aí eu fiquei pensando, poxa, o Sambódromo tem 32 anos. Era um grande terreirão ali, né? Antes de construir o Sambódromo. Eu acho que as pessoas que moram lá, elas têm consciência que elas estão morando do lado de um Sambódromo. Primeiro ponto. Segundo, isso eu pensando, né? Foi naquela fração de segundos em que eu olhei para ele, tipo, tentando entender por que ele estava falando aquilo. Segundo, na época, você tinha um corredor de carros estacionados ali à noite, no sábado, com a galera ouvindo música alta, entendeu? E, tipo, de madrugada, no sábado, na madrugada do sábado pro domingo, entendeu? Então, qual que é o problema de uma escola de samba ou um bloco utilizar o sambódromo para poder fazer um evento aberto, gratuito para a população, para poder movimentar o local?
Ano passado, isso lá em 2017, né? Ano passado, em dezembro, como uma forma de manifestação no Dia Nacional do Samba, a minha escola promoveu uma reunião, um encontro de escolas e blocos no Sambódromo, em que nós fizemos uma limpeza, né? Fizemos uma limpeza, os moradores que estão ocupando lá, eu conversei com eles nos ajudaram a limpar o local, eles retiraram seus pertences de lá, tudo de maneira amigável, de maneira pacífica, entendeu? Depois fizemos uma manifestação pacífica também, sobre a importância de você reformar o sambódromo, aquele espaço não pode ficar daquele jeito. Depois fizemos um grande encontro de ritmistas, etc., isso num sábado. E esse evento já vinha sendo divulgado há mais de uma semana. E aí, na segunda-feira, a Prefeitura Municipal de Bauru apareceu com uma série de secretarias lá para limpar o local, entendeu? Aí você jura por Deus, com 365 dias no ano, você foi 2 dias depois que essa ação foi feita lá. É uma coincidência questionável. Coincidência. Né? Então, assim, é complicado. Então, agora nós temos aí a possibilidade de reforma do sambódromo, pelo que eu sei. O custeio, né, para essa reforma ali vai gerar em torno de 10 a 12 milhões. Numa entrevista que eu dei pro Alexandre Colim, ele perguntou o que eu achava desse montante de valor. E a minha resposta para ele foi muito pragmática. Falei, vamos pegar 12 milhões e dividir por 32 anos, que não teve manutenção nenhuma nesse sambódromo. Dá 375 mil reais por ano. Você jura mesmo que você vai gastar 375 mil reais por ano para manter o sambódromo organizado? Um lugar que não vai ter atividade todo dia, um lugar que não vai ter atividade nem necessariamente todo mês, entende? Você não tem esse gasto anualmente. Agora, quem não faz a manutenção do seu imóvel regularmente, vai chegar um momento que vai ter que botar no chão e fazer de novo. Entendeu? Ou vai ter que gastar muito. Se começar a queimar as luzes aqui, nós vamos deixar todas queimarem para depois... Não, queimou uma, você vai lá e troca, você faz a manutenção. Então agora esse valor de 10 a 12 milhões nada mais é do que um valor que é uma compensação do que não foi investido no sambódromo. Porque o nosso sambódromo, ele é extenso, ele tem instalações adequadas, mas ele é um sambódromo bom para a época dele. Em 1992, o nosso carnaval era compatível com esse sambódromo de hoje, ele era moderno, ele era suficiente. Para as necessidades que nós temos hoje, em 2024, ele já não é mais suficiente. Como que você vai atrair patrocinadores com aqueles camarotes de madeira, com telha de eternite? Entende? Como que você vai pensar na logística de organização das escolas? Por que não tornar ele uma cidade do samba? Entendeu? Em que as escolas e blocos já possam manter os seus carros alegóricos ali, fazer suas oficinas, seus ensaios, seus eventos. Por que não tornar ele um espaço funcional para outras manifestações artísticas, para que possa acolher? Pô, hoje o nosso maior cartão postal, que é o Vitória Régia, não pode ter evento de grande porte mais. Nós estamos totalmente... Olha a falta de planejamento dessa cidade. Sim. Entendeu? É o maior cartão postal de cidade, você não pode fazer evento de grande porte ali. Aí você vai mandar para o recinto. Qual parte do tentar centralizar para democratizar o acesso das pessoas, ninguém entendeu ainda nessa conversa. Eu moro 5 quadras do recinto. Para mim é fácil acessar ele. E quem mora na Vila São Paulo? Exato. O Vitória Régia é central. Mais perto do que o recinto é você levar eventos para o sambódromo, que já tem uma arquibancada que comporta 20 mil pessoas sentadas, que já tem uma infraestrutura, que não tem vizinhança dos 4 lados, entende? Então, assim, parece que se busca sempre o caminho mais difícil, tipo, tem esse plano aqui, que é o plano óbvio que vai resolver. Então vamos no outro aqui, que não faz sentido nenhum, que não contempla as pessoas, que desprivilegia, que segrega. Pra mim não tem coerência. Que às vezes fica mais caro. E que muitas vezes fica mais caro, entende? Pô, você não usa o recinto pra... Gente, eu tô acompanhando já faz um ano o Carnaval de Rio Claro.
Não sei quantos habitantes tem Rio Claro, mas é uma cidade menor que Bauru, correto? Rio Claro tá dando assim um nocaute em Bauru que parece que eu e o Batata entramos pra lutar contra o Mike Tyson. Entendeu? O carnaval deles, quando nós não tínhamos nem acesso a uma parcela da nossa verba, eles já estavam fazendo em segundo ensaio técnico com todas as escolas. E eles não têm o sambódromo, eles têm um espaço igual ao recinto, que num trecho tem asfalto, e eles fazem o desfile ali. Tem as arquibancadas, tudo certinho, tudo bonitinho. Rio Claro tem, segundo o censo de 2020, tinha 208 mil habitantes. 208 mil habitantes. Metade, praticamente metade do que tem em Bauru. Metade do que tem em Bauru. E o carnaval deles é organizado, tem uma liga fortalecida, tem, sabe? Pô, por quê? Porque dá retorno, sabe? O gestor da cidade, ele não tem que pensar na igreja dele, na associação dele, no sindicato. Ele tem que pensar como gestor da cidade. Entendeu? Dá retorno. Tem pessoas que gostam disso, então isso deve ser trabalhado de maneira profissional, de maneira séria. Toda e qualquer manifestação cultural e artística precisa receber apoio do governo para que possa crescer organizadamente, com decência, com respeito aos demais moradores que partilham de outras culturas, de outras percepções, para que essa cidade possa usufruir disso. Olha o carnaval de Barra Bonita. Vamos nem falar com os habitantes em Barra Bonita, que senão vai ficar mais chato. Olha o carnaval de Barra Bonita. Olha o carnaval de Cafelândia. Sim. Sabe? Cidades que estão dando um show na questão do trato do turismo, da economia criativa, da economia solidária, da economia de terceiro setor, entende? De cuidado com a classe artística, sabe? E a gente não tem nada disso aqui em Bauru. Por que não ter? Esse é o meu sonho, ó. O dia que eu for secretário de cultura, hein? Ter shows nos intervalos entre as escolas e blocos, trazendo a classe artística de Bauru para o público não ficar ocioso. Entende? Para a classe artística conseguir entender que o carnaval, ele não é só para o carnavalesco, ele pode gerar dividendos para todo mundo, sabe? O carnaval, ele não tira porque uma parte considerável da classe artística tem essa visão, né? O carnaval que o carnaval, ele é uma manifestação artística que ele tem civil. Entendeu? Tipo, eu sou artista e o Marcos, ele é civil. O Marcos, ele desfila na escola de samba. A escola de samba, ela não trabalha com artista, ela trabalha com civil. Meu, pelo amor de Deus, entendeu? Não é porque você não vive daquilo, que você não bate ponto de segunda a sexta-feira sendo remunerado por aquilo, que você não possa ser um profissional. Entende? Quantas pessoas que são artistas sensacionais não tem um outro trabalho formal, entendeu? Para poder ter uma regularidade nas suas contas. E aí você vai ver a pessoa artisticamente é excepcional. Só que, infelizmente, ela não consegue manter o padrão de vida dela só com a arte. Por quê? Porque a cidade não valoriza, não prestigia. Não importa, não... Exato. Então, assim, pô, mas o carnaval ele pega uma parcela grande da fatia que já é medíocre que a nossa Secretaria de Cultura recebe. Sim, porque proporcionalmente falando, ele gasta mais e ele arrecada mais também. Entendeu? Hoje a nossa Secretaria de Cultura, acho que ela tem uma verba anual de 14 milhões, uma coisa assim, né? Eu não sei te dizer precisamente de quanto é o orçamento hoje da Secretaria de Cultura, mas é um dos menores da cidade, do orçamento municipal é uma das menores. Se eu não estou enganado, é o menor, e o segundo menor é 20 e poucos, tá? A Secretaria de Cultura acho que recebe 14 e o segundo acho que é 22, eu não lembro que secretaria que é. Desses 14, vamos supor, se eu não me engano, 6 ou 8 milhões são só para custeio de operacional, entendeu? Ou seja, pagar funcionário, blá, 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 blá. Olha o que sobrou para ação cultural. E aí você tem esses 6 ou 7 milhões aí na ação cultural que, pasmem, não são só para os artistas. Ó, dentro da Secretaria de Cultura você tem bibliotecas ramais, você tem parte de museu, e aí você começa a falar da cultura artística, porque cultura é modo de vida, cultura não é arte, a arte é uma parte da cultura. Então, quando você vai ver o que sobra efetivamente para ação cultural, não é nada. Um show que vem na Expo aí, de um cantor grande, nossa, ele recebe muito mais do que toda a classe artística de Bauru somada vai conseguir acessar no ano inteiro.
Talvez até em 2, né? Eu tenho um pensamento aqui que às vezes eu não sei nem se é o correto, mas pra mim não deveria trazer artista de fora. Pega os artistas que tem na cidade, né? Quer trazer artista de fora? Arruma um patrocínio particular, né? Você que é empresário, quer trazer alguém, traga. Tira dinheiro do seu bolso, né? Cobra bilheteria e pronto. Exato. Resolveu. Mas incentivar os artistas assim da nossa região, né? Contrata alguém da região, contrata algum grupo, alguma coisa. Exato. Porque são muito competentes. A gente não. É um fenômeno que é um viralatismo regional. Nossa. Que a gente tem no Brasil. A gente tem aquele viralatismo internacional, né? Sim. A gente fala que esse grupo ele é tão bom quanto qualquer grupo do exterior. Por quê? Ele é tão bom quanto qualquer outro grupo daqui também. Ele é um grupo bom, né? E aqui na região é a mesma coisa. Você pega, nossa, esse cantor aí, ele parece a nível brasileiro. Mas eu não sei. É uma coisa, sei lá, nem sei se eu devia estar falando isso, mas é um pensamento que eu tenho. E eu partilho, assim, durante a sua fala. Até como músico, né? Porque eu tenho banda. Sim. Então eu falo isso, eu tô desabafando. A sua fala me remeteu a uma conversa que eu tive recentemente com um amigo meu, que é o Chorão, que pra mim é um... Chorão de Charlie Brown, cara? Imagina. Mediúnico, né? Uma conversa mediúnica. Tomei um susto aqui. Tomei um susto. Que eu tive uma conversa com ele umas semanas atrás, que assim, nós temos um movimento de danças urbanas muito forte, muito violento aqui em Bauru. A galera realmente é muito boa, sabe? Eu brinco que eles vão competir em campeonatos já sabendo que eles ganharam, porque o nível deles é incomum. E ele tem um grupo chamado Slim. E eles estiveram numa temporada na Europa. E eles ganharam campeonatos internacionais e ficaram com colocações assim ótimas em relação a grupos internacionais. E sabe o que aconteceu depois disso? Nada. Não teve uma nota de rodapé num veículo de comunicação de Bauru. Eles não tiveram apoio de 1 centavo para custear uma hospedagem, uma alimentação, um transporte, porque, né, vai chegar na Europa, não vai ser a nado, né? Então, assim, isso é desanimador. Eu presto quase tanto serviço para fora de Bauru quanto para dentro. Se você for pegar proporcionalmente falando, eu presto mais serviço para fora de Bauru do que para dentro. Por quê? Porque a cidade não absorve, entende? E recentemente eu tive uma virada de chave na minha percepção, que é a seguinte: não é falta de interesse do público, não é falta de bons artistas, modéstia à parte, me incluo entre eles, é o que? É falta de você ter uma educação e uma cultura, sempre voltamos nisso, né? De valorizar o serviço e o produto local. Então, quantos artistas de Bauru vão embora, se evadem daqui? Por quê? Porque o cenário não absorve. Poxa, mas nós estamos numa cidade que tem quase 500 mil de habitantes. Como que essa cidade não absorve? Entende? Só que o que acontece? O meu cachê em Bauru, ele é X. O meu cachê em Jaú, ele é 3X. Entendeu? Então, tudo gira em torno do trato que é dado à cidade. Esse trato que é dado à cidade, ele também passa verticalmente, cervicalmente, pelo poder público. Se você não tem indústrias, você não tem um comércio fortalecido, se você não tem nada disso, você não vai ter bons salários. Se as pessoas não tiverem bons salários, elas não vão ter poder de compra. Se elas não tiverem poder de compra, elas não vão consumir produtos artísticos. Por quê? Porque nós somos terceiro setor, e entre ir a um show e pagar a conta de água e de luz, ela vai optar entre pagar a conta de água e de luz. Espera-se, né? Sim. Por quê? Porque são insumos básicos, é necessário. Não tem como viver sem você ter eletricidade, sem você ter água, sem você
ter comida. Então, percebe como essa falta de educação e de cultura e de preocupação com a nossa cidade por parte de Câmara, de Prefeitura, não só essa, mas das gestões anteriores também, isso cria uma reação em cadeia, que faz com que a cidade entre nesse ciclo ad eterno, sabe? De todo. Eu sempre vejo nas redes sociais, pô, Bauru era boa na época do fulano, era boa na época do ciclano, o que aconteceu depois? O que aconteceu? Que vocês votaram mal. Entendeu? Votaram mal, sucessivas vezes, entraram sucessivos gestores que fizeram um trabalho paliativo e não um trabalho de base, de consolidação. Aí entra o próximo gestor, ele cancela tudo que aconteceu até ali, seja aquilo que é bom ou não, e ele quer começar do zero, sabe? Pô, é complicado, é como se a cidade não existisse daquela gestão para trás. Sim. Ela só existe daqui para frente. Aí você não continua nada. Isso é uma coisa que às vezes eu me pego conversando com o Edson aqui a respeito disso. Não tem um pragmatismo de falar, olha, separar, tá, isso aqui não funcionou. Por exemplo, essa política aqui eu não segue o caminho que eu trilho, mas ela tá dando certo, ela é boa, então eu vou continuar com ela. Não, tira, risca. Acabou. Isso que você falou. Reseta, começa do zero. Pra que mexer em coisas que são boas, que estão dando certo, né? Ou então querer implementar coisas muito... Enfim, complicado. São caminhos assim que a gente precisa ser um pouco mais pragmático. Sim. Às vezes e ver, isso aqui funciona, então vamos nisso. Né? Independente de vertente política, se é de interesse da população, do crescimento... e como nós estamos aqui falando de cultura, aqui do crescimento cultural, mas não só cultural, o crescimento material da cidade mesmo, né? De geral. Produção, de crescimento econômico, social. Vamos, está dando certo, vamos seguir, né? Mas infelizmente, né? E é de uma pequenez assombrosa, porque você não está falando nem de... Agora eu gostaria de um apontamento do Batata aqui. Você não está falando nem dessa ação de... o Tobias, ele é o novo prefeito da cidade, ele parou tudo que vinha dando certo e está começando uma outra gestão. Não é uma questão nem de ideologia. Sim. É uma questão... Porque assim, o que eu percebo houve uma banalização do termo ideologia, né? Isso é ideologia. Eu vejo as pessoas falando, ideologia disso, ideologia daquilo. A pessoa nem sabe o que é ideologia. Entendeu? Que lugar de fala. Você nem sabe o que é lugar de fala. Vai estudar, pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus, vai estudar. Sabe? Para. Você não sabe, não usa o termo. Só não usa o termo. Porque você vai falar bobagem, você vai empobrecer a conversa. Porque se a pessoa tem uma ideologia, ela tem uma teoria, seja ela nossa, aqui pauta a minha existência do Batata, pelo menos, ou a outra, que estrutura as ações dela. Mas na maioria das vezes... Você colocou exatamente isso, estrutura. Colocar, na visão clássica, o termo tem significado de uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Na visão clássica. É isso. Né? Como o Tobias está colocando, ela é uma estruturalização do pensamento, uma organização, né, metodológica de algo. Da percepção. Mas eu vou resumir o que vocês dois estão falando num pensamento bastante rápido e prático. Humberto Eco, antes de morrer, ele disse o seguinte, uma frase educacional muito importante, muito profunda, que a internet, infelizmente, tornou os imbecis poetas. Pois é. Ou seja, o cara acha que ele tem o QI avantajado lá de 180 e ele é para mais, 180 para mais, ele é mais que o Einstein, ou seja, ele é mais inteligente que o Einstein, e que ele é mais inteligente que todo mundo. E ele usa a internet como se isso fosse a ferramenta de intelectualidade e de conhecimento. Ou seja, só basta para ele clicar uma notícia falsa, uma mentira da internet, e ele vai espalhando ao mundo todo como se aquilo fosse o conhecimento próprio. Sim. Quer dizer, então, é o que vocês estão dizendo, o Humberto Eco tinha muita razão, ou seja, todo mundo que... tem muitos imbecis por aí que se acham que são poetas porque consegue fazer um texto na internet, infelizmente. O cara não consegue ter a capacidade de
ler e interpretar racionalmente um tweet com 180 caracteres, mas ele acha que ele tem capacidade de dialogar criticamente sobre o que é direita, sobre o que é esquerda, sobre o que é ideologia, sobre o que é... é complicado, sabe? E do ponto de vista do administrador, e aqui pegando um gancho que vocês estão dizendo, é o seguinte, eu concordo com vocês que a frase é importante. Todo gestor público, primeiro pensamento do gestor público, ele tem que pensar primeiro na cidade e na comunidade. Na verdade, a gestão não é para todos, como muitos pensam, olha, eu vou fazer uma gestão para todo mundo. A gestão tem que ser para a maioria. Sim. Tem que ser para a maioria, porque não cabe todo mundo na gestão pública. O cobertor é curto. Então, ou seja, você tem que priorizar as ações. Quais prioridades você tem? Você tem que priorizar aquilo que a maioria quer. Portanto, e o gestor público, ao findar o seu mandato, aqui falando dos mandatários, ao findar o seu mandato, se ele deixou coisas positivas numa cidade, como o caso de pegando Bauru, se ele deixou coisas positivas, o gestor que entrar novamente, o prefeito, os vereadores que entrarem na gestão seguinte, tem a obrigação de continuar aquilo que está dando certo. O que não pode é o gestor público pegar alguma coisa que está dando certo, que está sendo progressista, e falar, não, isso aqui eu vou jogar fora, vou rasgar, vou começar do zero tudo novamente. Está errado isso. Esse é um pensamento muito arcaico. O prefeito novo tem que continuar aquilo que deu certo. Claro, conserta aquilo que deu errado, mas continua com o que está dando certo. Sim. Porque só assim a cidade vai evoluir. Porque se ele começar tudo do zero, se cada 4 anos, cada prefeito que entrar falar, o que passou foi uma porcaria e nada deu certo, e querer continuar a fazer tudo do zero, nunca vai avançar. Nunca. Ninguém faz isso quando muda de casa, né? Você chega, você vai morar numa outra casa, você não gosta da janela que o ex-proprietário tinha lá, falou, não gosta de janela. Você não vai arranca a janela e deixa sem janela. Não tem dinheiro para comprar outra janela agora. Eu compro ano que vem a janela. Você não faz isso. Por que na política pública? Para com essa política aqui. Mas agora a gente não tem dinheiro para implementar outra da forma que você quer e pensa para o ano que vem. Não pode ser assim, né? Enfim. Olha, o exemplo foi muito esdrúxulo, né? Não, eu vou dar um exemplo que caracteriza bem isso. Certa vez, eu fui à CEPLAN, em gestões bem passadas, porque assim, eu queria saber por que a Nações Unidas entope tanto, por que ela enche tanto de água. Ou seja, aí está lá o técnico da CEPLAN me explicando, e ele era um técnico, já tinha passado por várias gestões, era antigo, estava quase aposentando na prefeitura, que inclusive hoje já está aposentado. Ele dizia o seguinte, olha, em tal gestão, nós fomos comprar os tubos para colocar embaixo, ali para canalizar a água que vem para as Nações Unidas. Aí fomos consultar o secretário de Finanças da prefeitura, o secretário disse o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para comprar um tubo com 1 metro de boca, eu tenho dinheiro para comprar um tubo com 30 centímetros de boca. Tudo bem? Resolve? E foi feito assim. Ou seja, como não tinha dinheiro para comprar o tubo que era o necessário para poder escoar toda a água, para não entupir, para não causar o que causa hoje, ele comprou um tubo com dimensão menor de boca. Enfim, por conta da grana, não dá vazão para a água. Então, o que causou? Aí ele falou, e esse técnico me explicou, dizia, olha, era o que tinha para fazer. Como tinha que fazer as Nações Unidas, nós fizemos dessa forma. Então, o tubo que está lá, hoje a bitola dele é menor, é subdimensionada, porque não tinha dinheiro para comprar o grandão que realmente não deixava encher de água. E nós fizemos assim. Isso daí é falta não só de planejamento, mas é falta de competência gerencial. Não se podia... Tinha que se saber que no futuro ia encher de água aquilo, porque desce um mundo de água. As Nações Unidas é um vale. Ou seja, desce água de todos os lados nas Nações Unidas. Porque o tubo é subdimensionado, tem essas enchentes que causa hoje. Essa é a realidade, infelizmente, do poder público. Para dar um exemplo clássico aqui para vocês dois. Né, e aprofundando esse exemplo clássico, eu acho que pior que você comprar um tubo pequeno é você ter uma política de canalizar todos os rios da cidade. Como que você põe avenida? Você tem tanto lugar para botar uma avenida, você vai botar em cima de um rio. Eu acho isso de uma ignorância, assim, eu não sou técnico, não sou engenheiro, não sou nada, né? Mas assim, gente, qual que é a lógica? Pô, você tem problema de inundação na Nuno. Por que você tem problema de inundação na Nuno? O que tem na Nuno? Um rio. Você tem problema de inundação na Nações. Por quê? Porque a Nações era um rio. Sabe? Todo lugar que você tem problema de inundação ali perto de mim, na rotatória da Comendador. Por quê? Adivinha? Tem um rio, entendeu? Pô,
todos os lugares que tem inundação em Bauru é porque tem um rio ali que foi maltratado, que foi, sabe, foi desrespeitado. É óbvio, você vai aplainar todo o relevo, a geografia que tem em volta, para a água não escorrer para lá, é o caminho natural. Tem jeito. Sabe, não é muito mais fácil você construir uma avenida em outro lugar que não seja em cima, porque ela segue inteiro o curso do rio. Sabe? Aí você tem inundação. Nós temos inundação. Gente, é um rio que tem ali embaixo. Vocês querem que tenha inundação? Essa inundação, na verdade, ela era para ser o curso do rio. Sabe? Então, tipo, você tem quase todas as principais avenidas da cidade, a Nações e a Nuno são grandes, são importantes, em cima de rio. E acho que Bauru tem uns 20 rios pequenos, né? Tem vários rios, né? Tem rio pra caramba aqui. Deságua no Rio Bauru, que depois deságua no Tietê. Exato. E uma outra agravante dessa sua fala, Tobias, é que com o crescimento da cidade, foi um crescimento desordenado, mal planejado, as áreas de várzeas todas foram ocupadas, todas, sem exceção. Ou seja, quando você ocupa uma área de várzea, a área de várzea é justamente para o rio. Quando ele subir, ele expande para a área de várzea e não causa problema para outros lugares. Como se ocupou a área de várzea, ou seja, o rio vai encher a casa de muita gente, com toda certeza, por conta dessa ocupação desordenada. Mas não é um problema, essa questão da ocupação de área de várzea não é só um problema de Bauru, eu acredito que é um problema do Brasil inteiro, infelizmente, que as prefeituras, ao planejar a construção das cidades, planejou mal e deixou hoje a população ocupar as áreas de várzeas, que praticamente é impossível se tirar hoje a população dessas áreas. Tem que se achar um outro meio para que o rio não encha, de fato, ou seja, aprofundamento do leito do rio, da calha, enfim, alguma coisa tem que ser planejada para não se deixar encher, porque se encher vai vazar e vai ocupar justamente as áreas que hoje estão ocupadas pelo ser humano, que é a área de várzea. Ou seja, tudo volta na falta de gestão pública. Gestão. Tudo é gestão. Tudo é gestão. Tudo é gestão. A cultura artística, a cultura de ocupação, né, de solo. Enquanto não houver uma gestão competente, preferencialmente com profissionais qualificados, né, naquela pasta. Não vai botar o Tobias, que é produtor cultural, na Secretaria de Obras. Que é o que a gente... Não você. Mas a gente vê se colocando muito disso, né? Uma pessoa que não tem nenhum conhecimento... Nada a ver com para aquela mexer área. Com uma área técnica que não tem conhecimento nenhum. Por quê? Influência? O que é? É o nível de despreocupação do gestor e sua comitiva, né? Com o trato da cidade, sabe? É como você colocar um médico para julgar a bateria da escola de samba, colocar um dançarino para julgar quem canta, sabe? Você precisa... Por isso que eu falo que a discussão é rasa, porque nós ficamos discutindo questões que são básicas. Talvez numa conversa de boteco com o mínimo de instrução você consiga, de sabedoria, né? Você não precisa ter só instrução, mas sabedoria. Você consiga chegar nessas conclusões, preferencialmente dialogar com alguém que tenha conhecimento de causa, né? Como no caso do Batata, que tem uma ampla vivência no poder público, para constatar e entender o que pode ser feito, né? Porque o vaso já está quebrado aqui, né? Então nós temos que pensar em atitudes para resolver o problema, né? Exato. Gente, estamos com 1h10, já 1h11 aqui de gravação, né? Olha aí. Vai estar bate-papo gostoso. Nem parece. Passou voando. Mas vamos lá. Eu aproveitar aqui a pausinha que nós tivemos no tema. O Batata, a hora que chegou, ele estava falando da Alegro, Batata? Alegro. Alegro, né? A Alegro, que ela é mesmo... A Alegro é uma associação que foi formada na cidade de Bauru, que agrega artistas de várias matizes para dentro. É uma associação, na verdade, que foi criada dentro da necessidade de se organizar a classe artística bauruense. Então, essa Alegro hoje, aliás, tem feito um trabalho de excelência, tem vários músicos hoje que compõem a diretoria da Alegro, e acredito que a diretoria da Alegro vai vir aqui nesse... A gente vai ter vamos ter, talvez semana que vem... Isso, um bate-papo aqui com eles. Sim. Eles estão planejando um evento aqui, não? Então, posso falar do evento? Pode, claro. O Bauru Jazz Festival, é isso? O Bauru Jazz Festival, que já teve em anos anteriores, né? E está se consagrando como um festival para entrar no calendário municipal de eventos. Sim. É muito legal. Enfim, vai acontecer no Sesc agora no mês de agosto.
E eles, a diretoria da Allegro, vai vir aqui no podcast justamente para dar mais informações para vocês e trazer a composição com esses artistas, inclusive. E você, como músico, né, como cantor de rock. E eu gosto de jazz. Jazz também? Eu gosto de fusion. Ah, é? Eu gosto de jazz fusion. Eu gosto de Stanley Clarke, Chico Corea. Maravilha. O Return to Forever. Convidar você e o Pastores, Tobias, né, que além do samba é um agente cultural, que tem muito conhecimento, para participar de uma das reuniões da Allegro. Serão muito bem-vindos. Com certeza. Marcarei presença. E sugestão, ouça Cilibrina, é um grupo de jazz brasileiro. Cilibrina, eu já ouvi falar, mas... Puro creme. Nossa. Eu vou ver. Cilibrina? Cilibrina. Eu já ouvi falar de Cilibrina. Ou foi... Vai gostar. Tobias não é só samba. Ou eu tô confundindo. Olha, porque eu gosto... O que eu conheço de jazz brasileiro, eu vou falar pra você, é Hermeto Pascoal. Né? Também? E o Sivuca. Mas o Cilibrina, não, acho que eu tô confundindo. Talvez eu tenha ouvido, mas eu tô confundindo com Cilindrina do Éden, que era um disco que a Rita Lee gravou na década de 70, que não tem nada a ver com jazz, que isso não foi lançado. Caramba. Foi lançado, acho que só nos anos 90, por conta de censura mesmo, né? Sofreu censura. Cilindrinas do Éden ou Cilibrinas do Éden, uma coisa assim. E aí eu acho que isso na minha cabeça fez confusão. Mas eu vou procurar. Cilibrina. E aqui em Bauru, dentro do Bauru Jazz Festival, nós temos o Paulo Maia, que também já tocou com o Hermeto, enfim, é um músico bauruense de dentro do jazz, muito conceituado no Brasil. Paulo Maia hoje é um dos músicos mais consagrados nesse ritmo dentro do Brasil. E espero que o Paulo, se tiver uma agenda, nesse dia que eles vierem aqui no podcast, o Paulo acompanhe também a diretoria da Allegro. Vai ser legal, vai ser bom. E a gente já está entrando ali, conversando, né, a respeito, Batata já colocou a gente em contato, né? E está marcado, só falta eles confirmarem ali com o pessoal quem vai vir, né, tal. Sim. Mas já está marcado e provavelmente semana que vem vai estar no ar. Legal, muito bom. Pois bem, como eu falei, estamos aqui com 1h10, mais 1h10 de programa. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Batata, muito obrigado. Batata já está sempre aqui, vem aqui vários programas do Sindicast, várias vezes. Queria agradecer também ao Tobias, muito obrigado pela presença. E deixo aberto aí a palavra final para vocês, dizerem suas considerações finais, dar algum recado, ou até propor um outro assunto para um próximo programa. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Vamos lá. Bom, eu particularmente quero agradecer mais uma vez o convite, Marcos. Quero agradecer também a presença do Edson Quintiliano, que estava aqui na técnica, auxiliando a gente nos bastidores, não apareceu na frente da câmera hoje. E ao Tobias Terceiro, grande amigo, parceiro. E obrigado, Tobias. Além de uma personalidade do mundo cultural, uma pessoa muito instruída, não é? E formadora de opinião, o que é muito importante. Além do que, o Tobias, além de ser essa pessoa formadora de opinião, é uma pessoa que se situa na sociedade dentro do mundo que ele reconhece como seu. Ou seja, ele sabe o mundo que ele está e o mundo que ele quer chegar. Isso é o mais importante das pessoas hoje, não é? Então, parabéns, Tobias, pela exposição, pelo conhecimento, pela fala. Muito obrigado mais uma vez e parabéns ao Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bauru pela oportunidade e pelo trabalho que tem feito na cidade. Parabéns. Obrigado. Agradeço pela oportunidade de poder dar voz aqui a um sem número de pessoas ao que eu penso, né? Falar sobre a minha arte, sobre a minha cultura, sobre a minha percepção disso tudo. Agradeço ao Batata pelas colocações, realmente é algo que eu entendo que não é um trabalho, é uma missão de vida, né? Eu tenho uma visão espiritualizada sobre o que eu faço com cultura, com arte, enfim, cultura popular, não só o carnaval, né? E que venham as próximas, né? Estaremos aqui em outras ocasiões falando de outros eventos, outras ações. Fica o convite para todo mundo prestigiar o próximo evento da minha escola de samba, que vai ser a escolha do samba enredo e a festa de aniversário da nossa escola, que vai acontecer em agosto, ok? Dia 25 de agosto. 25 de agosto? Dia 25 de agosto. Vou colocar aqui embaixo. Terá uma feijoada, com roda de samba, bom, com escolha de samba enredo, que nós vamos levar para a avenida aí para ilustrar o nosso enredo em 2025.
e que esse programa ele seja eterno, porque a classe artística e a classe cultural de Bauru precisam de uma plataforma para poder expor, né, os seus trabalhos, as suas percepções e serem vistos, né, sermos vistos. Que, como dizia meu pai, quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, quanto mais nós pudermos ocupar lugares de divulgação, que sejam lugares que dão abertura para nós realmente expressarmos a nossa opinião, né, de verdade, sem nenhum tipo de entrave, de cerceamento, isso para nós é maravilhoso. Então, vida longa ao Culturalizando e obrigado aí pela oportunidade de participar dessa primeira edição de muitas que virão. Com certeza. Só repete, por favor. Vai ser dia 25 de agosto, 25 feijoada. de agosto, feijoada com roda de samba e escolha do samba enredo oficial 2025. Mas passa aí contato pro pessoal poder saber. Endereço, essas coisas. Endereço Rua Pedro Fernandes, 905 Jardim Ferraz, e o contato é 997394167. Teremos reservas de mesa, dos kits com feijoada, enfim, vai ser uma farra boa para nós também aproveitarmos a vida, porque saúde da população também é lazer, cultura, entretenimento, tudo isso é uma saúde física, uma saúde mental, para que nós possamos desfrutar das nossas vidas cada vez com mais qualidade, principalmente com dignidade. Maravilha. Tobias, Batata, muito obrigado por vocês terem comparecido. Queria agradecer, deixar um agradecimento também ao Edson, que eu não lembrei no começo do programa. Mas muito obrigado, Edson, por estar aí na parte técnica pra gente hoje. Agradecer a vocês aí que estão acompanhando a gente. Acompanham sempre nos outros programas, no Sindicast, no Terça de Empregos e Mais, no Sextou Esportes e agora no Culturalizando também. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!